tem tanta coisa que eu não sei, tem tanta coisa que eu leio. Olha, esse livro da doutora Ana Beatriz, eu comprei em 2012. Quando eu estava lendo dessa vez, e eu já li umas 3 vezes, porque eu, de vez em quando tem que aprender isso, eu tive a sensação, falei, caramba, será que eu já li esse livro mesmo? Mas eu li, porque está todo marcado. Eu tinha a sensação que eu não sabia nada. Tanto que eu tive muito medo de vir falar hoje, que é um mês que a gente vai falar de border. Eu falei, caramba, se eu falar besteira, depois, já desculpa que eu tenho que pedir no outro dia, porque aí eu falo coisa errada, no outro eu tenho que pedir desculpa. Esse negócio de ficar pedindo desculpa cansa um pouco também. Isso que a Cássia falou agora de ter lido o livro e depois leu de novo e achou que tivesse lendo a primeira vez, foi uma das coisas que me preocupava muito. Foi assim, gente, eu acho que eu não sirvo para ler nada, porque eu estou lendo o livro e só que a minha conclusão era que eu não tinha entendido nada da primeira e que a segunda que estava valendo. Aí depois eu li o livro de novo. Aí eu concluí que eu não tinha entendido nada de novo, que era outra visão. Eu falei assim, eu parei de ler, não vou ler mais nada, porque não está adiantando, não estou aprendendo nada desse negócio. Vou falar uma coisa, primeira coisa é vem fazer o curso de formação teórica e psicanálise comigo. Porque nesse curso você vai aprender esses transtornos, você vai aprender isso que Adriano acabou de falar. O interessante é que essa sensação que Adriano teve, que na segunda leitura do livro ele não sabe nada, sabe por quê? É porque a gente está começando a aprender. Todas as vezes que a gente está começando a aprender, a gente vai colocando informações e a gente vai excluindo aquelas velhas. E aí você está começando a aprender. Todas as vezes que a gente começa a aprender algo, a gente tem essa sensação. Eu só fiquei mais tranquilo processo de acomodação. Exatamente, o Piaget falou muito. Exatamente. Então, olha, deixa eu só fazer um jabazinho. Formação teórica e psicanálise. Jabazinho foi ótimo. Você viu que eu postei no Instagram, vocês viram que eu postei uma questão do Silvio Santos, que ele admite que ele está velho, está perdendo a cognição. Eu sou muito fã do Silvio Santos. Eu também. Muito fã. Ele é tão humilde que todo... Olha, hoje eu fiquei procurando onde estava a chave do carro. Quase que eu postei um vídeo. Eu tô igual o Silvio Santos. Já não tô lembrando as coisas. Mas é essa vida agitada. E eu repostei o que o Silvio Santos falou, de ver o quanto ele é humilde. Por isso que ele é o dono do SBT. Por isso que ele dá essa franquia aqui pra Tribuna, pra Rede Tribuna. E é fantástico. Eu acho ele, assim, um homem apaixonante. Com 86 anos, ainda tem a humildade de falar que tá perdendo a cognição, que o cabelo tem que pintar agora, que a dentadura caiu, e com aquela humildade, com aquele carisma que só ele tem. Então, se você não tem essa capacidade emocional, eu sugiro você fazer a formação teórica e psicanálise, porque querendo ou não, a gente precisa amadurecer nesse mundo que o Peter Drucker falou. Peter Drucker é o pai da administração moderna. Ele falou assim, pessoas são contratadas pela capacidade técnica. A capacidade técnica abre os mercados. Eu acabei de vir de uma empresa que o empresário está demitindo hoje um diretor, ó que triste, porque o diretor ele briga com todo mundo da empresa, uma empresa de grande porte, de 2.000 pessoas. E o rapaz, ele é excelente técnico, excelente, um engenheiro excelente, acabou de ser demitido, né? E ele está perdendo o emprego de direção. Ele ganhava 40 mil, amigo ouvinte, porque ele não tinha capacidade emocional. Ele nunca admitia as questões dele. Ele não admitia a característica que estava dentro dele de falar assim, apesar de eu ser técnico maravilhoso, eu preciso, de repente, lá fazer a formação teórica e psicanálise para aprender a controlar os meus excessos. Porque geralmente, amigo ouvinte, presta atenção numa coisa, quem tem um QI muito alto, quem tem um coeficiente intelectual muito alto, ele pensa muito rápido. E as pessoas, em média, não pensam muito rápido. E aí ele não tem tolerância de esperar aquela pessoa que ele era engenheiro, não vou falar a especificação dele, senão fica muito pessoal, para lidar com o técnico, para lidar com o operador. Então, ele perdeu, depois de 4 anos, sendo diretor de uma empresa de grande porte em Vitória, por falta de maturidade emocional, porque a gente hoje está trabalhando com as múltiplas inteligências. Já foi o tempo, sabe, que só a inteligência intelectual abria as portas. Então, lembre o Peter Drucker falou, é a capacidade emocional que garante o emprego, não é a capacidade técnica. E por isso que eu penso que 13 milhões de pessoas estão desempregadas. Assim, Adriano, muitas pessoas estão desempregadas. Sim. Mas e capacitadas até para desenvolver. Né? Mas é porque elas não querem, primeira coisa, se sujeitar a qualquer coisa, fazer o que ninguém faz. Eu converso sempre com o Alan, que está construindo a carreira do direito. Hoje o Alan não veio para falar muito não, amigo ouvinte, mas ele vai vir quinta-feira que vem e ele vai estudar isso e ele vai falar. Ele veio hoje porque ele é meu pupilo. Verdade, eu protejo ele. E eu falei, Alan, é bom ter um advogado lá perto. A Sueli saiu, né?
não quer vir mais. Manda então um beijão pra ela quando tiver em contato Não, com ela. hoje à noite ela tá na terapia. Manda Vou um falar beijão que você pra ela. mandou. Ela é uma E querida. do fofo. Não, ela simplesmente está com 33 pacientes. Ninguém merece, essa menina cheia de pacientes. E o Alan, ele é Culpa de quem advogado. será, né? Quem é que, né? Não, mas ela é muito capaz. E eu falei, Alan, vai lá, sabe por quê? Falar do emocional é bom ter um jurídico perto. Porque aí a gente entende a lei para poder balizar quantas pessoas vão para o direito se achando cheio do direito, né, Alan? E ela não tem direito nenhum. Inclusive o border, ele ignora o direito. Exato. Quando ele tem aquela crise de explosão, os que são explosivos, porque nem todo border é explosivo. Tem os que são explosivos e os que são implosivos. Meu Deus do céu, que aqui, explodem por dentro, pelo amor né? de Deus, explosivo e implosivo, implode e se mutila. Essa Cris aprendeu tudo, gente. Então, o explosivo, quem é o border explosivo? É aquela moça que termina o namoro, ou o namorado termina com ela, que é assim que acontece, e ela vai lá e arranha, quebra o carro dele todo. Aí tem um motivo, tem uma razão, todo mundo sabe que esse é o jeitão dela, que ela é assim, todo mundo entende. Só que quando chega no jurídico, não é exatamente assim. E hoje, acredito que isso reflete muito com a nova lei que entrou agora em 2015, Fala mais que veio no novo Código de Processo Civil, Adriano, veio incentivando, agora está fazendo conciliação. Hoje, um juiz ele pode interromper determinado processo para poder obrigar as partes a tentarem fazer um acordo. Aí eu te pergunto, como é que uma pessoa que está descontrolada, que não está se dando muito bem com suas emoções, vai ter condições de fazer um acordo? Porque um acordo você tem que perder, mesmo que mínimo, algo que é direito seu, para você resolver isso de uma forma consensual e menos desgastante. Porque hoje o processo na justiça, em juizado especial, dura no mínimo uma ação simples, 1 ano e meio. Então você hoje, no mínimo. E é simplesinha, né, Alan? Ação simples. Porque primeiro que a gente chama... tem uma conciliação e depois que vai pro juiz. Né? Isso aí, exatamente. Mas fala, né? Isso aí, você faz com o estagiário, na verdade, que é logicamente capacitado para poder estar tentando fazer um acordo. Isso aí. Só que não adianta ele ser uma pessoa excelente, ser capacitado para isso, se as partes que estão lá não chegam dispostas a estar abrindo mão de parte dos seus direitos para poder estar resolvendo aquela litígio ali na hora. E muitas vezes lá na frente não vai ter como ganhar essa ação, ela não vai ter como ganhar tudo que ela está querendo. Por causa do descontrole, você fala? Não, por causa do direito dela. Porque muitas vezes ela sabe, ela é instruída pelo advogado que não adianta, que ela só tem direito, por exemplo, numa separação, por exemplo. Eu estou imaginando uma pessoa igual a Cássia Cris falar, uma pessoa... Bum! Isso na audiência reflete em tudo. Elas falam na hora que não pode falar, não respeitam o juiz. Isso aí, ó, é característica de borderline. Não é como é bom você estar aqui, Alan. Você entender que aquela pessoa ela tem um transtorno, ela não consegue parar. O Alan, além de advogado, também é da turma da Cris. É da turma da Cris também, é estudante de psicanálise também. Quem dera se todo advogado fosse fazer, sabia, psicanálise. Eu acho que abre a mente, sabia? Não é, Alan? Abre na hora de você pegar agora novos casos, né? Você já enxerga esse processo de uma forma diferente. Hoje, grandes escritórios estão tendo coisas novas agora no sentido pelo seguinte, você tem um setor de conciliação e um outro setor de litígio. Então, se o advogado trabalhou tentando conciliar, mas não conseguiu, não é ele que vai fazer a parte processual se esse processo for para o litígio, que é a briga. Para não ficar contaminado. Não desgastar a imagem. Bacana, né? Porque entende que ele já está meio que contaminado por uma versão da parte, então não é ele que vai trabalhar na parte litigiosa. E olha só, uma coisa que... Isso aí, eu tenho filho advogado, né? E eu sou curiosa, igual você, Adriano. Você fica curioso, não fica? Eu sou uma curiosa. O Loreno sempre fala assim pra mim, mãe, casais que vão se separar, que a mulher acha que ela não trabalha, olha aí, somos todas, somos um, mas o machismo imperando, que ela não trabalha, ela tem direito a ter pensão do marido o resto da vida. Ela com 25 anos, 28 anos. Isso aí acabou. Não, o juiz vira e fala, minha filha, você tem 27, a minha filha nunca é pejorativo. Senhora Maria, a senhora tem 27 anos, a senhora vai arrumar um emprego, a senhora vai trabalhar, para a senhora poder, porque a senhora, mas eu tenho 2 filhos, não posso trabalhar. Pode sim, porque a senhora... Então, o marido tem que pagar pensão para os filhos. Ele não tem mais obrigatoriedade de pagar pensão para a esposa. E essa lei mudou tem pouco tempo, né, Alan? Porque até pouco tempo ele tinha Na verdade, não é lei, né? Não é lei, não. Na verdade, é o entendimento dos juízes que eles vão julgando, aí forma esse entendimento que é a jurisprudência que a gente fala. Uma consciência jurídica. Isso. Oi?
É uma jurisprudência, que são vários julgados. Jurisprudência? A jurisprudência são vários julgados que são dados por vários tribunais. Vai chegando pode chegar até o STJ, que isso não é uma lei, não foi criado uma mas lei. Ali mas na é um precedente. Os juízes são obrigados a seguir isso aí. E hoje, a pensão, no caso, para ex-mulher, é medida de exceção. Os casos que o juiz... que é medida de exceção? É exceção, não é regra mais, entendeu? Raramente o juiz vai dar isso. Quando que ele pode dar isso? Separado, Zé, quando a mulher viveu 25 anos, não consegue mais. Eu fiz uma audiência com uma menina de 24 anos. Mas eu queria a pensão do Zé, eu queria 70% do salário. E o juiz brigou com ela, mandou ela trabalhar, mandou ela assim. Eu tenho uma amiga que é juíza de família, que fala? Isso. E ela fala direto, ela fala, cara, você sabe aquela mulher lá, ó? Ela casou com um cara que era milionário, achando que ia ficar com o navio dele, com barco, com helicóptero, com teco-teco. E na hora ela falou, mas ele vai ficar com tudo? Aí ela fala sempre assim, mas quando você casou com ele já tinha, ele tem que dar pra você agora? E existe. Nós vivemos numa cidade muito pequena, né? Vitória é muito pequena. E as pessoas, elas vão, casem com o Alain, que ele é rico, mas ele não vai deixar nada pra vocês. Rico de beleza, eu não falei de que era, fica aí, que é isso? Rico de saúde. De saúde, ele tem furinho no queixo. E eu já falei que eu vou fazer a entrevista na namorada do Alain, que Alain não sabe escolher namorada, não. Ele escolhe as minhas doidas. Dedo podre. Bota fé. E eu vou fazer a entrevista, porque Lourenço, ele sabe escolher a namorada. Ele namorou Keila, uma princesa, e agora ele namora outra princesa, Camila, minha nora nova. Ela é maravilhosa, apaixonante. Olha, Camila, esse um mês que ficou com o Lourenço na Indonésia, mostrou tanto que ela é equilibrada emocionalmente. Impressionante. Lourenço adoeceu lá. Lourenço teve que reagir com a questão de um seguro de um rapaz que foi com ele, que nem queria botar seguro para fazer seguro, que é obrigatório seguro internacional. É obrigatório? Não, né? Não é obrigatório, não é obrigatório. Faz porque tem um bom senso. Lourenço passou pelo terremoto, Lourenço passou pela cobra enorme que engole as pessoas vivas lá, tudo, na Indonésia teve de tudo. E Camila voltou falando, olha, sinceramente, foi uma viagem muito borderline, muito cheia de altos e baixos. E ele conseguiu sobreviver. Adriano, a gente vai continuar esse assunto esse mês, não vai? Precisamos, porque eu acho muito interessante trazer mais detalhes. É muito difícil esse assunto, Adriano. Minuciar, né, os detalhes, porque às vezes as pessoas podem se identificar, mas preferem não e apontar. Mas, de qualquer forma, é o que eu sempre falo, com todos os profissionais que eu trago aqui, todos os dias eu tenho uma entrevista e aprendo alguma coisa com as pessoas. A semente a gente planta. Eu acho que, igual ontem no Você horário quer falar do Jean, o livro? Que eu acho que vale a pena um amigo ouvinte, de repente, comprar. Corações Descontrolados, parece até nome de romance. É um romance? Não. Não, explica. Da Ana Beatriz. Da Ana Beatriz. Corações Descontrolados, sabe por quê, Adriano? Ciúmes, raiva, impulsividade e o jeito borderline de ser. Sabe por quê? Eu acho que muitos estão se identificando, mas muitos têm vergonha, Adriano. Sim, sim. Imagina, 20% da população. E a Cris, hoje, antes de começar, ela falou uma coisa que eu quero que ela explique para acabar, porque eu acho que isso aí tem que ser dela. Que ela falou, Cássia, então a raiz é assim? Olha só que interessante, para um amigo ouvinte entender. Raiz? Que raiz? A raiz do borderline. As causas, no caso, né? Por que uma pessoa apresenta ou desenvolve o transtorno borderline? Primeiro é o traço genético. A pessoa já nasce com aquela predisposição. Agora, a pessoa nascer com a predisposição não quer dizer que ela vai desenvolver o traço. Isso em tudo. Seja alterações emocionais ou doenças genéticas também. Porque a maneira com que você vai lidar com as suas emoções, a forma que você vai lidar com o que fazem com você, se você vai aprender a proteger as suas emoções ou não, que vai orientar as escolhas que você vai fazer e vai dizer se você vai desenvolver ou não essa doença ou aquele traço. Não é 100% mais fator genético como se acreditava antes. E antes se acreditava que era uma psicose, era uma doença psiquiatra. Né? É uma doença, mas ela não trata com remédio. É tanta coisa que a gente tem para falar, Adriano, que não dá para falar em um dia só. Ela trata com terapia. Exatamente. E a pessoa não acha que precisa de terapia. Só a terapia muda, porque acreditava-se também, que a personalidade era imutável.
De 84 para cá, acredita-se e sabe que a personalidade muda desde o momento que você queira. Por isso que terapia muda comportamento. Isso mudou, Cássia. A